Louvado seja o nome de Jesus. 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 Aleluia, 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 amém. Louvamos a Deus por sua santa e bendita palavra. Livro de Atos, a partir do capítulo 7. Nós vamos comentar algumas passagens, alguns versículos do capítulo 7 até o capítulo 9, que a palavra de Deus, que é rica, que é eficaz, que é poderosa, possa abençoar sua vida, minha irmã, meu irmão. Atos, aliás, a partir do capítulo 6, no versículo 7 do capítulo 6, está assim: em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande multidão de sacerdotes obedecia à fé. Depois do batismo com o Espírito Santo, os discípulos do Senhor, pregando o evangelho com toda a ousadia, alcançaram multidões em Jerusalém para Cristo Jesus. Numa geração, metade da população de Jerusalém se converteu. Louvado seja Deus. Até os sacerdotes que eram caracterizados por não crer na ressurreição, não crer na existência de anjos, a palavra os alcançou, porque os discípulos pregavam com ousadia e o Senhor confirmava com sinais, prodígios e maravilhas o seu testemunho a respeito de Jesus Cristo e da ressurreição, da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estevão, cheio de fé e de poder, realizava prodígios e grandes sinais entre o povo. E aí, aqueles que não tinham o coração aberto para Deus começaram a perseguir de forma muito atroz, de forma muito terrível, os cristãos. E o próprio Estevão foi apedrejado. E com esse imenso aumento da perseguição aos cristãos, eles apedrejaram Estevão. Enquanto ele estava sendo apedrejado, conforme está relatado no capítulo 7, do verso 59 ao 60, Estevão invocava o Senhor, as pedras caíam ferindo o seu corpo, e ele invocava o Senhor dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E de joelhos clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Olha o que é ser cheio do Espírito Santo. Olha o que é estar cheio do Espírito Santo. Ele dá dons, mas ele produz o fruto precioso do Espírito em nós, que é o que caracteriza Jesus, a personalidade de Cristo. O amor é tão transbordante que, sendo apedrejado, ferido até a morte, ele dizia: ó Senhor, não coloca na conta deles esse pecado. Morreu e foi para o céu. Louvado seja Deus. E a perseguição continuava a aumentar cada vez mais. E Saulo era um dos atrozes perseguidores dos cristãos. Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. Está no capítulo 8, versículo 1. Naquele dia, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. A perseguição era tão terrível que todos os crentes, todos os cristãos fugiram de Jerusalém, exceto os apóstolos. E eles iam para a Judéia e para Samaria inicialmente. Mas eles andavam dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Anunciando Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, Salvador. E Filipe, que era companheiro de Estevão, um dos diáconos, Filipe foi à cidade de Samaria e ali lhes pregava a Cristo. As multidões estavam atentas unanimemente às coisas que Filipe dizia,
porque o ouviam e viam os sinais que ele realizava. Filipe pregava e Deus confirmava a sua palavra, a palavra de Deus, com sinais e com grandes prodígios. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os possuíam, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia uma imensa alegria naquela cidade. Louvado seja Deus. Meus amados, minha amada, meu amado, a palavra de Deus precisa ser seguida com sinais e prodígios. É isso que desperta as pessoas para crerem. A maior parte das pessoas só crê vendo sinais e prodígios. É preciso que os dons do Espírito Santo estejam presentes em nossas vidas, para que sinais, maravilhas, curas, milagres aconteçam, para abrir os olhos daqueles que estão perdidos nas trevas. Os sinais alertam as pessoas para se voltarem para Deus. Os apóstolos foram informados, os apóstolos que estavam em Jerusalém, foram informados que Samaria recebera a palavra de Deus. E então eles enviaram Pedro e João a Samaria. E quando Pedro e João chegaram a Samaria, eles oraram pelos crentes que tinham lá para que recebessem o Espírito Santo, porque eles só haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo não havia sido derramado sobre eles. Eles não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, só tinham passado pelo batismo nas águas. Então, Pedro e João oraram por eles e lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Minha amada, meu amado, você já foi batizado com o Espírito Santo? Já recebeu o batismo do Espírito Santo? Esse batismo nos reveste de um poder especial para sermos testemunhas eficazes, para que frutos sejam produzidos na vida daqueles que nos ouvem, para que haja conversão de vidas. Oraram, Pedro e João oraram por aqueles discípulos e eles foram batizados com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Que esse batismo esteja presente na sua vida. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, procure ser batizado, busque, porque Deus quer nos encher do poder do alto, para que nossas vidas produzam frutos que permaneçam para a vida eterna. Louvado seja o nosso Deus. E no capítulo 3, nós vemos que Pedro continuou visitando os crentes que haviam se convertido ao redor de Jerusalém. E ele chegou até uma cidade que se chamava Lida. Pedro foi por toda parte e foi ao encontro dos santos que habitavam em Lida. E ali em Lida, Pedro encontrou certo homem chamado Enéas, jazendo numa casa havia 8 anos, pois era paralítico. Pedro encontrou esse homem numa cama há 8 anos, paralítico. Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e arruma a tua cama. E logo ele se levantou. Jesus Cristo levou sobre si nossas enfermidades e dores, e por suas feridas nós já fomos sarados. Pela fé naquilo que Deus fez por nós, naquilo que Jesus fez por nós. Seus sofrimentos, suas terríveis feridas nos trazem saúde. Somos curados pela fé naquilo que Jesus fez por nós. Ele se entregou para sofrer terrivelmente no seu corpo e nos conceder saúde. E ele naquela cruz derramou a última gota do seu sangue, morrendo no nosso lugar para nos tornar justos perante Deus. Recebemos o perdão dos pecados e sermos adotados como filhos de Deus, recebendo a vida eterna pelo poder da vida que está na sua ressurreição. Louvado seja Deus. Então Enéas se levantou quando Pedro lhe disse: Jesus te dá saúde, levanta-te. Todos os habitantes de Lida e Sarona testemunharam isso e se converteram ao Senhor. Olha a importância dos sinais, prodígios e maravilhas. Olha a importância de haver curas, de haver confirmação da palavra que pregamos com milagres, como na época dos discípulos. Que possamos, você e eu, ser instrumentos de Deus para que os milagres aconteçam, abençoando as pessoas e despertando-as para Deus, para que pela fé em Cristo Jesus possam ser salvas.
E aí disseram para Pedro que havia em Jope, uma outra cidade lá perto, havia uma discípula chamada Tabita, que era uma senhora cheia do amor de Deus, e ela fazia muitas boas obras e dava muitas esmolas. Então as viúvas daquela cidade, entende, amavam muito Tabita. Tabita fazia muitas boas obras por amor às pessoas. Mas ela ficou doente e acabou morrendo. Então chamaram Pedro. E aí Pedro foi com eles. Pedro, chegando lá, entrou no quarto onde estava o corpo dela e pôs-se de joelhos a orar. Se ajoelhou e orou. Então, voltando-se para o corpo de Tabita, disse-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. Ele estendeu-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Isto tornou-se notório a toda Jope. E o que aconteceu? Muitos creram no Senhor. Minha amada, meu amado, que o poder de Deus, que está em nós através do Santo Espírito, todos os dons de Deus, nos são dados através do Espírito Santo, Ele está em você e em mim que cremos no Senhor Jesus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, nós suplicamos que os milagres possam acontecer através da nossa vida, que ao pregarmos o Teu Evangelho, ao testemunharmos a Cristo, ao mostrarmos que somos filhos de Deus e ao mostrarmos o Teu imenso amor, pregando o Teu Evangelho, que as criaturas sejam despertas para se voltarem para Deus, se arrependendo dos seus pecados, aceitando que Jesus pagou o preço dos seus pecados e se convertendo a Cristo Jesus, se consagrando a Ele em santidade. Minha amada, meu amado, que possamos ser instrumentos de Deus para que milagres aconteçam, curando vidas e despertando-as para Cristo Jesus, Salvador e Senhor de nossas vidas. Seja abençoado e transborde das bênçãos do nosso Senhor, alcançando as vidas para Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus!